Aburaboye, eu sou Osho Kayode e estou aqui hoje para falar um pouco sobre o orixá Oiá. Oiá é um orixá muito amado tanto em terras nigerianas quanto no Brasil. Um orixá feminino que domina a maior quantidade de elementos da natureza. Oiá domina a água através das tempestades e do rio Oiá, chamado de Odo Oiá, o rio Níger, na Nigéria. Domina o fogo através do próprio fogo e dos raios. E também domina o ar através das ventanias e tempestades. Oiá é um orixá muito amado no Brasil. Orixá guerreiro, uma mulher destemida. Oiá, a mulher que é mais brava que seu marido, Xangô. Seu culto se inicia na cidade de Irá, aonde ainda hoje existe seu principal templo. As sacerdotisas de Oiá são chamadas de Oloiás. Oiá e Xangô acabam sendo identificados como uma única energia, sendo que muitas vezes Oiá é considerada como uma parte feminina de Xangô. É como se Xangô e Oiá fossem almas gêmeas, e ela o acompanha nas suas batalhas rumo à vitória. Em terras iorubás é costume se saudar Oiá antes das tempestades, para que ela apazigue a ira de seu marido Xangô e ele não venha punir com seus raios os seres humanos. Dessa forma, os africanos costumam saudá-la Oiá Oriri, Oiá a Bela. Oiá é chamada de Obirim, Okurim-bi, ou seja, a mulher com a força de um homem. Mentirosos e ladrões costumam temer Oiá, pois ela é mais implacável em seus julgamentos e punições do que o próprio Xangô. Oiá é considerada a guardiã da moral e zeladora das crianças da comunidade, sendo também desta forma símbolo de fertilidade. É muito comum em terras iorubás se dizer que Oiá teve apenas 2 maridos. Um no Orum, que foi Ogum, com quem aprendeu a arte da guerra e da caça. E outro na terra, que foi Xangô, seu grande amor, com o qual aprendeu os princípios de domínio do fogo e dos elementos. Algumas famílias também a conectam ao orixá Okô, sendo desta forma símbolo de fertilidade. Oiá Messã Orum, a mãe dos 9 céus, aquela que teve 9 filhos. Acredita-se na teoria urubá que entre o Orum e o Aê existam 9 espaços espirituais, que seriam os 9 céus. Há trânsito livre nesses 9 espaços devido ao seu imenso poder. Uma outra coisa também que se fala de Oiá, que além de ela dominar os 9 céus, que ela teve 9 filhos. Por isso, também chamada de a mãe dos 9. Iá-Messã ou Inhansã. E também se refere a isso um Itã brasileiro que fala sobre a luta de Oiá com Ogum, aonde ela se divide em 9 e Ogum se divide em 7. Mas lembrando que para o povo iorubá, cada orixá é único. Só existe uma Oiá, só existe um Ogum. A cor de culto na Nigéria é o vermelho, não existindo nenhuma outra cor. Aqui no Brasil, talvez por sincretismo ou outras coisas, se coloca Oiá com outros tons. Por isso, o culto nigeriano, sua cor é o vermelho. O vermelho do sangue, o vermelho do fogo, o vermelho da intensidade, demonstrando os poderes deste orixá tão amado. A cor vermelha arremete à guerra, à coragem e ao fogo. Existem lendas que falam que Oiá se transforma em animais, portanto um orixá de transformação, sendo o búfalo um dos principais animais do qual Oiá se transforma. Então é muito comum vermos em assentamentos de Oiá chifres de búfalo. Um outro elemento muito importante no culto de Oiá é o Eruquerê, que é símbolo da sua nobreza, que é um chicote feito com rabo de cavalos e contas, com os quais ela utiliza para afastar
né, os espíritos que vagam sobre a terra, mas também para demonstrar a sua nobreza e a sua realeza. O Abebá, que na verdade são os leques de Oiá, são outro símbolo importante. Em terras iorubás, o ocultar de Oiá é o Edum Oiá, muito parecido com o Eduará de Xangô, porém arredondado. E um outro símbolo muito utilizado é o Adá Oiá, que é um facão, muitas vezes parecido com uma espada, no qual na ponta se conecta uma sineta, que é símbolo da sua luta. Oiá Oriri, a bela, a vaidosa, ela utiliza muitos colares de pontas, penas, búzios, os 10 oiás que podem ser feitos tanto de cobre como de bronze, pois o bronze também é um metal que se remete a ela. Aqui é muito comum se cultuar Oiá em bambuzais, pela sua ligação com os ancestrais e também porque o bambu ele se enverga, ele se adapta, mas ele não quebra. Oiá é símbolo de perseverança e conquista. Dominando o ar, Oiá domina o intelecto, pensamento. Dominando o fogo, Oiá domina a coragem. Dominando a água, o equilíbrio emocional. Oiá é a mulher que não sente vergonha de viver os seus próprios sonhos, de lutar pelos seus próprios sonhos e pelas suas conquistas. E ela não deixa com que nada lhe atrapalhe. Um outro símbolo importante de Oiá é o Icocô, que é um pote de água de Oiá, que é um pote de água que fica embaixo do seu assentamento, geralmente com água do rio. O principal alimento litúrgico de Oiá é o acará, aqui no Brasil conhecido como acarajé, de acará, onde é comer acará. Acará significa bola de fogo. É um bolinho de feijão fradinho, frito no dendê, geralmente com muita pimenta e temperado com cebola, né, que se entrega quente a Oiá, por ela ser um orixá do fogo. Não se entrega comida fria a Oiá. Um outro alimento comum a Oiá em terras nigerianas é o olelê, que também é servido a Egungun, que é a massa de ekuru temperada com cebola, sal e pimenta e uma dose de azeite de dendê de boa qualidade. Esse alimento ele é depois cozido e entregue ainda quente para Oiá em seu mojobó. Em terras iorubás não existe o se acalmar Oiá, né? Não existe o esfriar a Oiá, servindo a ela a acarajé frito no azeite doce. Acarajé é acarajé, é sempre frito no azeite de dendê em terras iorubás, e é entregue sempre quente a ela. Oiá também tem uma particularidade interessante. O seu culto não se desenvolve separado do culto de Xangô. Quando cultuamos Oiá, cultuamos Xangô. E quando cultuamos Xangô, cultuamos Oiá, sempre o casal do dendê juntos. Cultuamos Oiá para afastar as pessoas falsas e invejosas do nosso caminho, bem como para adquirir a coragem para enfrentar os grandes desafios da vida. Afastar as pessoas malfeitoras e proteger as nossas casas. A saudação de Oiá aqui ficou como Epa Rei, salve o raio. E ela é um orixá que vai presidir diversas cerimônias dentro do Brasil. Oiá não tem ligação com a morte, porém aqui no Brasil se fez essa ligação dela, por ela ter domínio sobre os eguns. Oiá ela tem lugar de primazia no culto de Egungun. Ela é muito respeitada dentro desse culto. Oiá é o orixá do dinamismo, da transformação, da coragem. Representa a mulher que consegue fazer o impossível. Os devotos de Oiá na Nigéria as devotas de Oiá na Nigéria utilizam uma trança muito característica que termina com um coque sobre suas cabeças. O rio Oiá, o rio Níger, é um dos maiores rios em largura e comprimento. Ele nasce no estado de Coara, perto da cidade de Irá, tá? E vai, né, banhando vários estados nigerianos. Oiá não é considerada em terras nigerianas a mãe do Egungun. Ela é
considerada muito importante, tem muito respeito dentro desse culto. Porém, ela consegue apaziguar os Ara-Oruns, que são espíritos que vagam entre o Orum e a Terra. Oiá, ela consegue viajar em todos os planos entre a Terra e o Orum. Entre o Aie e o Orum, ela viaja nos 9 planos, chamados também de 9 céus. Durante as festividades de Xangô e de Oiá na Nigéria, Oiá sai, manifestado em sua Elegum, do templo de Oiá, carregando o Ikokoinã, que é uma panela cheia de fogo que ela leva até o palácio de Xangô, em Oió. Uma multidão a cerca, pois onde ela passa com essa panela, acredita-se que ela traga bênçãos e faça limpezas espirituais. A saudação Oiá é In Oiaô, ou também Epa Oiá. São as saudações mais comuns em terras nigerianas. Oiá é símbolo da luta da mulher, da luta feminina, a mulher que luta, que conquista, que desbrava e que busca novos rumos. Este é o grande símbolo de Oiá. Oiá é um orixá muito cultuado para que tenhamos coragem de enfrentar e vencer os desafios da terra. Oiá é um importante orixá dentro do panteão iorubá, sendo uma mulher destemida e guerreira.